Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está iniciando hoje mais um dia de oficinas pelo Circuito Popular de Oficinas, um projeto contemplado pelo PROMIC, do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, da Prefeitura Municipal de Palmas, da Fundação Cultural de Palmas. Esse projeto lindo que tem feito um intercâmbio maravilhoso entre os pontos de cultura da nossa região e oficineiros, né? Então a gente já teve diversas oficinas em diversos pontos de cultura virtualmente, e hoje é o nosso segundo dia de oficinas aqui no Ponto de Cultura Itinerante 1.2, com 4 oficinas incríveis para vocês. Agora a gente começa às 9 horas com contação de histórias, depois às 11 horas a gente tem uma super especial sobre poesia infantil com a Ana Camila, e à tarde a gente tem brinquedos recicláveis e brincadeiras e cantigas de roda. Então, umas às 14 e as outras às 16 horas. Então, fica à vontade, fica com a gente, participa aqui, comenta, faz as suas perguntas. Para quem está vendo a live ao vivo, muito obrigado. Bom domingo, né? Estamos acordando aqui nesse domingão de manhã para curtir essa live. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Bom dia, Ronalda, tá aqui. Bom dia, Flaviana Ox, junto com a gente. Ana Camila entrando para dar esse bom dia para a gente. Então, nós vamos começando, o pessoal vai chegando, a live vai ficar salva aqui no canal da 1.2 também, então se precisar reassistir depois, né, vai estar aqui para a gente conversar. E essa oficina de hoje sobre contação de histórias, a gente vai mostrar alguns exercícios de contação, vamos falar um pouquinho como nós contamos histórias, né, mostrar. Estou aqui no estúdio da Fábrica Produções, onde a gente está gravando uma série de 8 episódios de contação de histórias, de lendas, de curiosidades do estado do Tocantins e da região amazônica. Então já vou mostrar alguns bastidores para vocês, vou mostrar trechos do nosso espetáculo Histórias que eu vou te contar e alguns outros projetos para vocês verem como que nós utilizamos elementos no nosso processo de contação de história. Né? E quando a gente usa a palavra contação, história, a gente está falando de um estilo, de um modo, né, de reproduzir essas histórias. Por que eu estou dizendo isso? Ler uma história, né, durante uma live que a professora Ana Camila, que está aqui com a gente, fez com o poeta Tião Pinheiro, ele mesmo disse, ele falou, olha, eu sou poeta, eu escrevo, eu não declamo poesia, eu leio minha poesia, porque eu não levo jeito para declamar. Eu gostei muito dessa fala dele, porque ele está falando dessa diferença, realmente, da leitura para uma declamação. Na contação de história, acontece o mesmo processo, né? Ler uma história para uma criança é super importante, ler uma história para você é super importante, mas existe um outro estilo, que é a contação. Essa história trabalhada para ser mais fantástica, né, para ter um outro universo dentro do universo das histórias. Então, na contação, a gente vai trabalhar a narração para que ela se torne parte integrante da história, né? E para isso a gente vai agregar diversos elementos, seja ondulação na voz, né, seja alteração de voz para os personagens, né? Seja preparar um clima, um ambiente, seja utilizar de objetos para contar essa história, e a gente vai mostrar alguns modelos para vocês de contação de histórias. A primeira contação, primeiro eu quero dizer que eu estou aqui sozinho hoje, agora aqui no estúdio. A Ana está aqui comigo me dando suporte, a Ana Camila, que às 11 horas vai estar dando oficina de poesia infantil, mas que a oficina foi preparada por toda 1.2. A gente vai ter vídeos aqui hoje da Ana Camila, da Patrícia e da Bianca, também dos outros atores da 1.2. A Ox gravou um dos vídeos que vão passar aqui, né? Então, é um trabalho coletivo do nosso Ponto de Cultura, e hoje eu estou representando aqui por questões sanitárias, né, da Organização Mundial de Saúde. Eu estou aqui sozinho na live, mas sintam-se todos acolhidos por todo o grupo nessa oficina, por todo o nosso Ponto de Cultura. Bom, o primeiro modelo de contação de histórias que eu vou mostrar, ele é a contação de histórias com objetos no estilo fotonovela.
Ali, a gente não tem nem fala, a gente não tem... a criança não precisa nem aparecer, ela vai montar imagens que contam essa história, fotografar essa imagem, e aí, nesse modelo que eu vou mostrar para vocês hoje, nós já trazemos, inclusive, a tecnologia, um pouco de edição, um pouco de emoji, né, para transformar essa contação de história em algo mais próximo à realidade das nossas crianças hoje, que são super tecnológicas, né? Quero agradecer aqui a presença do Alexandre Santiago, nosso proponente desse projeto tão lindo que é o Circuito de Oficinas Populares. Seja bem-vindo, Alexandre. E agora, nós vamos, então, ver a primeira contação de histórias, essa em estilo de fotonovela. Tá aí, ó, uma história super curtinha, um modelo para vocês, né? Onde a gente utilizou de objetos para contar uma historinha, né? Isso é muito bacana para a gente fazer em casa com a criança, você papai, você mamãe, que está em casa nessa pandemia, né? Você vai contar a história a partir dos objetos que você tem. E aí eu queria uma história de um romancinho entre um boneco e um carrossel, né? E eles vão viajar juntos, então dá super para a gente contar essa história. Às vezes a criança não quer aparecer, mas você quer envolver a criança naquelas horas para produção do conteúdo, para que ela se divirta também com aquilo. E as crianças, introdução até mesmo ao cinema, né? A gente pode fazer essa fotonovela, ao teatro, para criança que tem muita timidez, ou pegar, e isso eu criei um roteirinho, mas você pode pegar qualquer história, pode ser Branca de Neve, né, pode ser Os Três Porquinhos. Então, a partir de um enredo, você vai trazer os objetos, faz as imagens e vai reproduzir essas imagens em sequência, contando uma história. E a própria criança vai criar essas falas, vai assistir imaginando, né? Isso contribui muito para o desenvolvimento da criança, do ser humano como um todo. Aliás, todas essas oficinas que nós estamos tendo aqui, né, nesses 2 dias, ontem e hoje, nós vamos falar muito disso, né, do meio ambiente, do desenvolvimento cognitivo das crianças, no que contribui a contação de história para esse desenvolvimento, depois as canções e brincadeiras. Então, vocês vão me ver sempre falando desse desenvolvimento, durante as oficinas, e uma oficina complementa muito a outra. Então, se você está nessa primeira, já se sinta convidado para assistir a segunda, a terceira e a quarta de hoje, porque elas estão muito interligadas, tá? Normalmente, nas outras aplicações dessa oficina, a contação de história foi a última, e eu dizia, olha, tudo que a gente viu nas outras oficinas, a gente utiliza nessa aqui. Como hoje a gente está iniciando com essa, tudo que a gente vai ver aqui vai estar destrinchado melhor nas outras oficinas, tá bom? E aí, a gente trouxe para vocês dois jogos. Fui remover e estou colocando o vídeo para passar. Eu vou mostrar 2 jogos que a Bianca e a Patrícia fizeram para iniciação de contação de histórias a partir de improvisação. São brincadeiras também fáceis de produzir em casa e que a gente conta uma história brincando. Eu vou mostrar primeiro e depois eu falo um pouquinho com vocês, tá bom? Então vamos ver o vídeo que a Bianca e a Patrícia prepararam pra gente. Mas a gente
gente tá parte 2. Ah, essa parte 2. Empopar. Eu tenho o quê? Supar. Ímpar. Você começa a pedir o par. Uai, mas Eu acho que quem pede par que ganha. Se tu ganhou, tu começa. Mas eu não perdi, eu ganhei, sabe o que eu quero? Quem perdeu foi você, que vai começar e tu. Vai botar essa parte, né? Ah, pra mim começar. Minha mãe, Dona Florinda, gostava muito de tomar café, mas ela só tomava o seu cafezinho com a sua xícara dourada. Nossa, se alguém triscasse naquela xícara, Dona Florinda ficava irada. Então, sua filha mexeu na xícara dela. Coitada, iria apanhar, será? Começou a ficar com raiva, com tanta raiva, com tanta raiva, com tanta raiva, que ficou de cabeça pra baixo. De tanta raiva que ela estava sentindo, ela ficou de cabeça pra baixo, irada. A filha dela começou a ficar muito preocupada. A mãe dela estava muito brava. Mas ela estava com muito medo, então a filha se escondeu. A mãe percebeu que a filha tinha se escondido, voltou ao normal, ficou lá em pé. Mas aí, como a filha tinha se escondido, ela pegou sua bolsa e foi para a rua. Foi caminhar para poder esfriar a cabeça. Estava muito agoniada porque a filha dela tinha mexido na sua xícara favorita e foi caminhar pelas ruas da cidade. Foi então que ela de longe viu um cachorro. E aí ela ficou apaixonada pelo cachorro. O cachorrinho chegou perto dela, todo fofinho, querendo carinho, e ela começou a acariciar. E isso foi acalmando o coração dela. E aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, e o cachorro não tinha dono. Então ela decidiu levar para casa. Quando ela chegou em casa, olhou para o fundo do mar, que estava diante dos seus olhos, um quadro, e ficou pensando: eu encontrei esse cachorrinho sozinho, a estrela do mar está sozinha nesse quadro. Então podemos nos unir, virar uma família. O cachorrinho pelo menos vai me escutar e não vai mexer na minha xícara dourada. Que quadro bonito! Pegou seu cachorrinho, levou para a varanda e decidiu que ia comprar um bolo para comer. Só que ela não queria comer sozinha, ela não podia dividir com o cachorro, porque o cachorro não pode comer bolo. Então o coração dela foi amolecendo, e ela chamou a filha dela. A filha dela sentou junto na varanda com ela, elas conversaram, começaram a comer o bolo, e aí a filha contou para a mãe que iria se casar com seu amado namorado. Sua mãe logo fez uma cara de desdém, mas disse: você que sabe, o azar é o seu. Não mexendo na minha xícara dourada, está ótimo. Tá aí, então a gente tem esse modelo de jogo, que é contação de histórias a partir da adesão de imagens, não é? Então, para preparar esse jogo de contação de história é muito simples. Você vai pegar uma revista, um livro velho, né? Cortar essas imagens. Você pode fazer também com fotografias que você tem em casa do passado e contar essas histórias a partir dessas imagens para as crianças, ou colocar as crianças para improvisar junto com você essa história, né? Então aí a gente já está de novo trabalhando a parte da imaginação da criança. Isso contribui muito também para a elaboração de redação, quando as crianças têm dificuldade de leitura e escrever. E isso sobre dificuldade de leitura é um ponto muito bacana, porque a contação de histórias, ela contribui muito para a criança nessa fase da aprendizagem da leitura.
Porém, contudo, entretanto, todavia, antes da gente querer enfiar a goela abaixo para a criança um exercício que ela leia e aprenda a ler num formato muito rápido, a gente pode estimular essa parte imaginária dela, né, onde ela contribui para a criação dessa história, onde ela passe primeiro a gostar da história, do ato de ouvir, que ela se aproprie também do ato de contar, saber que ela é criadora de história, né, para depois a gente encaixando a leitura. Eu vou mostrar aqui um modelinho para vocês também, de uma contação de histórias que a gente fez num projeto da Prefeitura Municipal de Palmas, fazer Nesse modelo do vídeo, esse é o teaser, né? A história completa, ela tem 30 minutos e ela tá aqui no nosso canal. É um teatro de bonecos sem fala, onde ao invés da gente colocar um ator para narrar, a gente colocou a legenda. Então a criança vê, assiste a história e ela pode ler essa história e ela fazer a voz, ela fazer a dublagem dos personagens em bonecos. Ficou muito legal essa montagem. E ela também foi feita durante a pandemia, em casa, né? Então, eu gravei isso com a ajuda de um tripé, gravando, né? Os bonecos já tinham sido preparados pela Vivian, que é a nossa cenógrafa. Um beijo para ela grande, que é nossa figurinista também. E o Carlos Gontijo colaborou comigo nessa manipulação dos bonecos. E depois a gente fez essa edição, colocando isso. E aí a criança está assistindo e ela também está participando da história através da dublagem, que é um projeto super bacana, que eu coloco de novo a criança dentro do processo de contação, né? Bom, tem mais um jogo que a Bianca e a Patrícia trouxeram para a gente de contação, mas dessa vez com objetos. E primeiro, é um vídeo, mas num vídeo a gente tem essas duas etapas de contação com objetos. A primeira utilizando o objeto como inserção na história e a segunda, ressignificação do objeto. Vai me escutar e não vai mexer na minha xícara dourada. Era uma vez, num mundo muito, muito distante. Lá haviam duas crianças. Essas duas crianças eram vizinhas uma da outra. E por isso elas sempre brincavam juntas. Num belo dia de tarde, elas resolveram brincar. E aí uma delas falou: olha, eu tenho uma xícara. O que a gente pode fazer com essa xícara? E o outro ficou: como é que a gente vai brincar com essa xícara? E ela falou: que tal a gente fazer um chá da tarde? E aí eles começaram a brincar de chá da tarde. Mas o amiguinho não estava muito feliz. Então ele pensou: por que a gente não brinca de comidinha? E aí eles foram e pegaram um ralador. Com esse ralador, eles ficaram se perguntando: como é que a gente vai fazer uma comidinha com esse ralador? Eles pensaram: vamos brincar na terra. Foram lá no quintal deles, molharam a terra todinha. E aí a terra ficou aquele barro lamacento e eles começaram a brincar. E aí eles encontraram lá enterrado no barro um canudo. E aí eles ficaram pensando: e esse canudo, o que é que dá pra fazer? Mas eles já estavam super cansados, o sol já estava lá estralando e eles estavam com muito calor. Aí um deles falava: olha, eu não sei o que dá pra fazer com esse canudo porque ele tá sujo, mas que tal a gente entrar e fazer um suco? Mas quando eles entraram, infelizmente só tinha café. Mas eles não gostavam nem um pouquinho de café. Foram lá, pediram pra mãe pra fazer um suco. E a mãe deles: Voltei! Então, como a gente vê nesse modelo aí, olha, a gente tem as meninas contando as histórias a partir dos objetos, né? E aquele mesmo, primeiramente, o mesmo processo das revistas, conforme o objeto aparece, ela vai contar a história e inserir o objeto na história, e depois a gente tem o jogo da ressignificância, que é: eu não uso o objeto como objeto,
Eu envolvo uma outra coisa que lembre, que o objeto lembre, ou transformo esse objeto em outra coisa. Isso é muito comum na contação de histórias, e a gente vai mostrar alguns modelos para vocês daqui a pouquinho, de como nós, da 1.2, fazemos isso, tá? Bom, agora eu vou mostrar uma contação de histórias feito pelo ator Carlos Gontijo, onde ele conta a lenda do Piqui, para a gente observar os elementos que ele utiliza. Havia em uma certa aldeia um casal de indígenas apaixonados. Tainá Hakan e Mauá. Os dois queriam muito ter um filho, mas não conseguiam. Um dia, enquanto Tainá Hakan chorava à beira do rio por não poder ter filho, uma nuvem escura cobriu a lua, e raios e trovões assustaram toda a aldeia. Uma arara vermelha foi vista voando no céu. Foi então que Maluá entendeu o recado. Virou para sua esposa e disse: "Não chores, nosso filho virá. Canançueu quer tanto quanto nós." Luas depois nasceu Uadi, o filho do casal. O menino era lindo, mas tinha algo de diferente nele. Ele tinha os cabelos amarelos. Amarelos como a flor do ipê. Para explicar a diferença do seu filho para os demais indígenas da aldeia, o seu pai começou a dizer: "O Adi é um indígena especial. Canançueu o fez para ser também o seu filho. O Adi é um indígena especial. Canançueu fez também para ser o seu filho. O Adi é um indígena especial. Canançueu fez também para ser o seu filho." Canançuê não aprovou a atitude de Maluá. Se transformou em arara vermelha e desceu do céu voando. "Vim buscar o meu filho e o levarei comigo." Canançuê levou a criança pelos braços. Tainá Hakan, desesperada, gritava: "Meu filho, meu filho! Canançuê levou meu filho!" O grito dela ecoou por toda a floresta. O seu amigo jacaré escutou o grito de longe e resolveu visitá-la. "Canançuê veio buscar o que vocês disseram que era dele." "Mas não fui eu, jacaré! Não fui eu, jacaré!" Tainá Hakan chorou 3 dias e 3 noites. O seu amigo jacaré ficou com ela durante todo esse tempo. Foi então que o jacaré teve uma ideia. Jacaré então decidiu falar com Canançuê. "Canançuê, por favor, devolva o filho de Tainá. E em troca, eu nunca mais falarei com os humanos. Eu viverei às margens dos rios, mas faça feliz novamente. Por favor, atenda meu pedido, Canançuê." Canançuê se compadeceu com o pedido do jacaré e voou até a aldeia de Tainá Hakan. Das suas lágrimas nascerá uma planta, ela crescerá como uma árvore copada, dará flores cheirosas e delas nascerão os frutos. Dentro da casca verde, os frutos serão dourados como o cabelo do teu filho, mas a semente será cheia de espinhos como a dor de seu coração de mãe. Seu aroma e sabor serão inesquecíveis como você é para o seu amigo jacaré. Seu filho retoma a terra como alimento para os povos. Falando isso, Canançuê voou de volta para os céus. E foi assim que Canançuê criou o Piqui. O jacaré obediente parou de falar com os humanos.
E os outros animais, em solidariedade, se juntaram ao amigo jacaré. Afinal, essa é uma história sobre amizade. E é uma história daqui. Gente, eu tô falando, meu microfone tá desligado agora que eu vi. Ó, mas eu tava falando que o Carlos estava utilizando as imagens na contação de história, que ele utilizou objetos que ele tinha em casa, mas que a gente também pode utilizar esses objetos utilizando, por exemplo, o que a gente tem aqui agora de modelo, que é o teatro de varetas, né? E para fazer o teatro de varetas, a gente pode se utilizar, por exemplo, de recortes de jornais, colando numa vareta, ou a gente confeccionar os bonequinhos como esses confeccionados aqui com filtro. A gente também pode fazer a contação de histórias através do teatro de sombras, né? Que a gente faz recorte dos objetos, né? Ó, aqui eu tenho a Matinta Pereira, eu tenho um lobisomem e tenho uma igreja, né? Para contar uma história. A gente vai precisar de um lençol, uma iluminação atrás. E eu posso fazer das duas umas, ou de sombra, com a utilização do lençol e da iluminação atrás, ou eu posso fazer só o teatro de varetas, né, mostrando os personagens e os objetos. De novo, nessa produção de material, eu posso, sim, envolver a criança, né, para participar da história. Desde a escolha da história que a gente vai transformar na contação, até a produção dela, né. Para cenário, a gente pode construir juntos a casinha, ó, que a gente fez uma casa com caixa de papelão, fazendo propaganda do Balduco. E coloca a criança para recortar, para pintar, inserindo a criança. E aí a gente tem o lobisomem que entrou na igreja e foi assistir a missa, né? Bom, agora tem um outro modelo de vídeo aqui, que é a gente contação de histórias. Existem vários elementos, mas eu quero mostrar aqui a contação de história com alguns elementos, como a canção como parte introdutória da história, e o corpo e essa ondulação da voz que eu mencionei no começo da oficina. Então, nesse próximo caso, embora a gente tenha todo um cenário, uma estética ali, vou convidar vocês para prestarem atenção na utilização de música, do corpo e da voz na contação de história. Será que é um nego d'água? Quando soube que a gente ia vir pra... O que será que está rondando a conta? Pera aí, que os vídeos são tudo parecidos e eu coloquei o vídeo que não tem a cançãozinha. Vou colocar aqui, que tem a canção. Vamos lá, tio. Vamos. Tá bem. Vamos lá, tio. Vamos. Enquanto isso, dá licença. Vamos aquecer a nossa música. Canta comigo. Se fosse um peixinho que soubesse nadar, eu tirava alma além.
lá no fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava outra lenda do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava outra lenda do fundo do mar. Se eu Pirarucu era um bravo indígena guerreiro, mas tinha um coração perverso, era egoísta e muito orgulhoso. É totalmente o contrário do seu pai Pindarou, meu amor, que tinha um coração bom. E era o chefe da aldeia. Uma vez, quando seu pai decidiu fazer visita a uma outra aldeia, Pirarucu aprontou uma coisa horrenda. Matou outros indígenas sem motivo algum, causando a fúria nos deuses da floresta. E depois foi andar de barco como se nada tivesse acontecido. Foi então que Tupã pediu ao deus Polo que soltasse seus poderosos trovões. Por onde Pirarucu navegava, mas isso não intimidou Pirarucu, e ele riu da cara dos deuses. Completamente irado, Tupã chamou Irura no Açu, a deusa das correntes, e ordenou que ela mandasse fortes correnteiras por onde Pirarucu navegava. Foi então que Tupã convocou Xandoré, que odeia os homens, para tirar o raio sobre Pirarucu. Pirarucu tenta escapar, Mas o raio lançado por Xandoré atinge em cheio o coração do malvado indígena, que mesmo assim se recusou a pedir perdão. Foi então que uma forte energia atinge o corpo de Pirarucu, que leva ele para o fundo do rio, ainda vivo. Diz a lenda que Tupã teve misericórdia de Pirarucu e, ao invés de matá-lo, transformou-lhe em um gigante e escuro peixe. Desde então, o indígena Pirarucu nunca mais foi visto em forma de gente. Ai, que lindo vocês dois! Bom, então nesse modelo a gente tem, por exemplo, a canção como introdução da contação de histórias, né? Hoje à tarde a gente tem uma oficina especialmente sobre as canções populares, né? E a influência que elas têm para as crianças ou para o desenvolvimento do ser humano, enfim. Mas a canção é uma parte muito importante da contação de história porque ela aproxima também a criança, ela dá um ritmo, né? Quando a gente utiliza a canção popular, a criança já conhece, né? E isso vai aproximar ainda mais ela da história. E aí a gente teve as outras inserções dos objetos com a contação. A Flaviana disse aqui, ó, em tempos de crianças em casa, muitas ideias para passar o tempo com elas. Verdade, Flavi. E aí a gente utilizou nessa contação de histórias também isso, olha, era uma rede velha que a gente transformou no rio, né? A gente fez o peixe de madeira, mas ele poderia também ter sido feito de papelão, né? Utilizar a criatividade para os processos de contação. Agora eu vou colocar o outro vídeo que eu mencionei para vocês, que a gente não tem a presença da canção, mas a gente tem a presença aqui não dos objetos, mas só do corpo como contação de história. O que será que está rondando a Colombina? Será que meu irmão corre perigo? Será que é um nego d'água? Quando soube que a gente ia vir pra cá, eu li algumas reportagens que falam que ele assombra os pescadores daqui. Você acredita nessas besteiras, filho? Nego d'água não existe. Existe sim! Somos prova viva da sua existência! Ah, fala sério, Tia. Era só o que me faltava. Nego d'água existe. Pois fiquem aí
que vamos contar. Certa vez, na nossa adolescência... Faz tempo. Deixa os X contarem. Carmélia e eu e Begonha vamos pescar. Senta aqui da vez. Não é estranho ouvir da boca de um ribeirinho ou de um antigo pescador que já sentiu algo estranho balançando o barco. Os pescadores mais velhos dizem ser o nego d'água, um ser metade homem, metade peixe, com o corpo coberto de escamas. Sua gargalhada de arrepiar. Dizem que tem patas de pato e com elas balança o barco caso o pescador se recuse a soltar os peixes. Conta ainda que alguns ribeirinhos mais antigos levavam a garrafinha de cachaçinha para oferecer pro nego d'água, para ele não cortar as redes e nos deixarem voltar para casa. Acontece que eu e Begonha esquecemos de levar a cachaçinha como oferenda para o nego d'água. Estávamos nós lá no meio do rio com o nosso barco, quando de repente sentimos algo balançar de um lado para o outro. Algo fisgou a minha e puxou a vara com tudo. Eu não consegui puxar sozinha, então pedi ajuda também. Nós fizemos uma coisa danada e nada do bicho sair fora da água. Ele puxava nós puxava ele puxava nós puxava ele puxava. Eu já entendi. Mas conseguiram pegar ele? Ele quem? Como assim ele quem? O peixe. Que peixe? O problema é exatamente esse, Mica. Não tinha peixe nenhum. 3 vezes trocamos a isca no sol. 3 vezes. Fiscal, não sei de nada. Então nosso barco balançou de um lado para o outro. E quase caímos. Nós duas nos olhamos e lembramos que não tínhamos levado a cachaçinha como oferenda para o nego. Ligamos o motor do barco e demos o pé fora dali. Por pouco, o nego d'água não nos afoga! Deus me livre! Ah, fala assim. Me fizeram ficar ouvindo esse lenga-lenga todo. E 2 mulheres desse tamanho com medo são 2 trouxas. Olha aqui, se fosse eu, tinha ficado lá pra frente. Se fosse eu, tinha ficado pra ver! Quer dizer então que tudo isso foi armação pra me assustar? Tcharam! Até você, Lilo! Aí manda pro meu irmão! Ah, mas vocês deixaram onde ele tá? Eu vou pra conta. Cuidado, minha irmã. Se eu fosse você, não ia sozinha na Pracume, não. Tem uns botos cor-de-rosa querendo vir a gente, passando umas mocinhas assim, bonitinhas que nem você. A Matilda Pereira transformando adolescentes em palhacinhos. Uns lobisomens e um chupa-cabra procurando pescoço para chupar. Tem até padre caçando mulher pra virar bula sem cabeça. Pois vocês não se preocupem, porque o Lírio vem comigo. Ô! Vamos, a conversa vai ser longa. Tá vendo? Então aí a gente tem uma contação de história onde elas não utilizaram objetos nenhum, né? Elas só estavam ali em cima do baú, transformaram um baú num barco, mas elas utilizam muito do corpo para trazer esses personagens, a voz para trazer o tom da história, né? Então é uma voz mais o nego d'água, né? E uma coisa muito bacana nos nossos processos de criação, no caso do grupo Ponto de Cultura 1.2, é que a gente utiliza as nossas histórias regionais, locais, né? Se você vai ali na Praia da Graciosa, você vê um barco escrito Nego d'Água, né? Um flutuante. A história é muito comum, muito conhecida no interior do Tocantins, na verdade muito conhecida na região amazônica, né? Então o nosso grupo tem como objetivo e missão difundir essas histórias brasileiras e amazônicas para as nossas crianças e para o público de modo geral, porque tem muito adulto que não conhece essas histórias, né? Mas uma outra fonte muito interessante para a gente beber das histórias são nos povos originários, os povos indígenas, que também contam as suas versões
das criações das coisas, por exemplo, né? O vídeo que eu vou mostrar para vocês agora é a criação do mundo segundo os indígenas Carajás. Para mostrar para vocês aqui, no caso, a nossa inspiração dentro de uma lenda indígena. Em um tempo não tão distante deste em que vivemos, mas muito antes destes que apontam os relógios, não havia nada, Nada, ou melhor, quase nada, não havia nada, nada, ou melhor, quase nada. além da escuridão, Dão, 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 Além da escuridão, E do grande ser místico! E do grande ser místico! E do grande ser místico! místico, místico, Canâncio, eu. não tinha parentes, vivia só na escuridão. Entediado começou a criar, e o mundo foi inventado. criei o universo, esse mundo tão diverso. Criou a luz, que tirou da escuridão, e assim continuou sua criação. Criou o sol e com ele surgiu o dia. Fez a lua e da noite a minha alegria. Pode parar! Pode parar que hoje não vai ter eclipse, tá bom? Bora cada um pro lado. Bem melhor. Criei as águas! Criou também as plantas E os animais. Meu lobinho. Minha pompinha! Ah, eu desisto! Dá pra alguém vir aqui para esses dois? Santa paciência! Não consigo nem ensaiar desse jeito! Um dos lugares criado por Canançoé recebeu o nome de planeta Terra. Lugar aonde habitam os personagens da nossa história, os Aruanãs, o povo do fundo das águas. Aruanãs Carajás era o meu nome dado ao imenso cardume de peixes que nadavam no fundo do rio Araguaia. Eram seres mortais. Não conheciam nada que não fosse de dentro das águas. Sair das profundezas era proibido. Mas um dia, um Aruanã mais audacioso ousou nadar pela superfície, seguindo uma luz que refletia de longe nas águas. Ao chegar na superfície, saltou para fora d'água. Para sua surpresa, suas nadadeiras haviam se transformado em braços e pernas. E o peixe Aruanã se tornou um indígena Carajá de carne e osso. Fui desembarcar em plena ilha do Bananal. Pela primeira vez senti o calor do sol e ouvi o canto das aves. E toquei as plantas nativas da ilha do Bananal. Nunca comi tanta fruta gostosa em toda a minha vida. Então decidi contar aos meus amigos peixes o que havia acontecido. Mas levei uma grande bronca do grande criador Canançoé, que me proibiu
e proibiu aos meus amigos peixes de irmos para lá. E disse que se fôssemos, perderíamos a nossa imortalidade. Mesmo com as palavras do sábio Manassueto, a curiosidade dos outros peixes foi maior. Então, durante a noite, nadaram até a ilha do Bananal, dançaram, comeram dos frutos, mas também conheceram a morte. E todos voltaram às profundezas, mas o portal havia se fechado e era guardado por uma imensa cobra, por ordem do Criador. E foi assim que habitamos a Ilha do Bananal, Rio Araguaia acima e Rio Araguaia abaixo. E essa é a minha história, que entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser que conte outra. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Então aí a gente tem mais um modelo de uma história que finaliza com a canção, né? Olha a canção de novo presente, e uma história regional de um povo originário, né? Que no caso a gente está falando de uma lenda, de uma história do mito da criação do mundo a partir dos povos carajás, né? E a nossa mitologia, ela é muito rica, né? A mitologia brasileira, a cultura popular brasileira, ela é cheia dessas histórias, e às vezes a gente valoriza muito as histórias europeias, as princesas, e deixamos de apresentar para as crianças o nosso folclore, a nossa cultura popular, né? E a contação de histórias, ela é um processo que ela também vai acontecer, assim como a leitura, assim como as brincadeiras, de geração para geração, né? E não adianta eu querer fazer o que meu filho leia um livro, leia uma história, quando ele estiver no 2º ano, se eu não tiver lido e contado histórias para ele, quando ele ainda não sabia ler, né? É um processo de desenvolvimento, a gente vai falar melhor sobre essas etapas do desenvolvimento da criança na oficina de brincadeiras e cantigas de roda, hoje à tarde, aqui no canal mesmo. Mas é importante a gente entender que a inserção, né? Se você não insere no prato da criança uma leguminosa desde pequena, ela não vai querer comer um legumes depois, quando ela crescer. Mas se ela, desde neném, está acostumada com o sabor do legumes, ela vai ser uma criança que vai comer a cenoura, vai comer a beterraba, né? Porque aquele gosto, ele é familiar para ela, né? Essa coisa do gostar ou não gostar, que eu estou dando exemplo, com a comida, ela vale para tudo, né, gente? O que é o não gostar? Ou o que é o preconceito, por exemplo? É um pré-conceito que eu tenho de algo. Eu nunca provei, mas eu pré-acho que aquilo é ruim, né? Nunca contei histórias, mas eu acho que é ruim, eu acho que é chato. Nunca fiz um teatro de sombras. Não gosto, nunca fiz, nunca experimentei juntar ali com o meu filho, com a criança, montar o cenário, né? E de repente você descobre ali uma diversão, né? Muitas pessoas descobrem o teatro através da contação de histórias, por exemplo, né? Queria que vocês deixassem aqui no comentário para mim as histórias que vocês conhecem, ou a primeira história que contaram para vocês na infância, aquela primeira memória que você tem de uma história que alguém contou para vocês, tá? Como eu sei que tem um delay de quando eu falo para quando chega para vocês, eu quero ir falando aqui que esse é um projeto contemplado pelo PROMIC, através do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, né, do nosso Conselho de Políticas Culturais, através da Fundação Cultural de Palmas, Prefeitura de Palmas, o nosso proponente Alexandre, que fez esse projeto lindo, Circuito Popular de Oficinas, que passou aí por diversos pontos de cultura e acolheu diversos oficineiros, com um conteúdo muito bacana. A gente teve, e vai ter, né, ontem a gente teve oficina de reciclagem de óleo, transformando o óleo usado em sabão. A gente teve oficina de pintura facial, máscara facial
né, através da pintura, confecção de boneca de pano, literatura de cordel, e hoje essa é a primeira oficina de 4, né, então a gente teve agora às 9 horas oficina de contação de histórias, daqui a pouquinho às 11, a Ana Camila preparou uma oficina muito especial sobre poesia infantil, então a gente vai ver muitos autores, muitos poetas brasileiros, identificando a nossa cultura, vendo as crianças inseridas na poesia. A oficina tá linda. E à tarde a gente tem mais 2 oficinas de construção de brinquedos a partir de materiais reciclados e a oficina de cantigas e brincadeiras de roda com várias dicas de brincadeiras para a gente fazer também nesse período de pandemia que a gente está em casa. A Camila disse que, olha, a primeira história que eu ouvi, né, o que ela se recorda, foi A Festa no Céu. Olha só que bacana. Bom, gente, a gente já está perto do final. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que apareceram aqui na nossa live, nessa oficina. Dizer que o Ponto de Cultura 1.2 é um ponto de cultura itinerante, a gente não tem um local fixo, mas a gente desenvolve diversas ações aqui pelas redes, pelo universo virtual, né? E a gente produz muito conteúdo, além de oficinas, contações de histórias, séries, espetáculos, tá? Então eu vou convidar vocês para seguir a gente também nas redes sociais, @grupo 1.2, e ficar por dentro de toda essa programação. Só nesse semestre a gente já está produzindo um documentário sobre os 30 anos de teatro em Palmas, que deve ser lançado no 2º semestre, em coprodução com a Fábrica. A gente também está fazendo uma série de contação de histórias, chamada Histórias Daqui, em coprodução com o ator Carlos Gontijo, que são só lendas e histórias e curiosidades amazônicas, né, que vai contar e vai trazer diversos, cada episódio a gente vai ver um estilo de contação de histórias, um estilo de teatro, então sigam a gente, porque essa série vai estrear também em agosto, na Semana do Folclore e da Cultura Popular Brasileira, aqui no nosso canal do YouTube, e a gente vai ficar avisando vocês também pelo Instagram, tá bom? Então aqui a gente tem a Irma Galhardo, coração. A Irma, gente, é pioneira da contação de histórias aqui no Tocantins. Ela dissemina as lendas regionais por todo esse estado. O trabalho da Irma é fantástico, Irma. A Érica está perguntando, tem lista de presença? Érica, se você se inscreveu no link e você está aqui presente, você comentou, sua presença está registrada, tá bom? A Alexandre diz, obrigado à Fundação Cultural de Palmas e a todos que estão participando. Muito obrigado, Lucas, e a equipe do Ponto de Cultura 1.2. A gente que agradece, Alexandre, um grande abraço. Ontem o Alexandre deu uma oficina de reciclagem de sabão, que já está salva aqui no nosso canal também. Vamos aprender a reciclar. E hoje à tarde a gente tem uma oficina de reciclagem de brinquedos e tem muito brinquedo legal que dá para fazer com coisas que a gente tem em casa, tá bom? Gente, um grande abraço. Daqui a pouquinho às 11 horas a gente volta aqui com a oficina de poesia infantil. Até lá!